Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. João capítulo 3, versículos 20 e 21. Na sequência do que nós comentamos ontem, de que a salvação é baseada no amor de Deus, enquanto que a condenação é baseada no amor humano, né? Porque o amor humano ama as trevas, o amor divino ama a verdade, ama o homem, ama a salvação. Então Deus amou, portanto enviou o seu Filho. Os homens amam mais as trevas do que a luz, por isso são condenados. Mas na sequência também tem algo interessante, porque o verso 20 diz: porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz. Então eu quero começar esse vídeo com uma pergunta muito simples. Como que eu sei se eu amo a luz ou se eu amo as trevas? Que lembre-se, nos versículos anteriores, né, ou no 19, diz assim: a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram, preste atenção, mais as trevas do que a luz. Muito bem. Então, aqueles que amam mais as trevas do que a luz são os condenados, aqueles que estão condenados. E assim permanecerão, a menos que mudem. Então, o foco está em amar o quê? O que você ama mais? Você ama mais a luz ou você ama mais as trevas? Muito bem. Como que eu sei qual é o caminho que a Bíblia me dá para eu medir a mim mesmo? Qual é a métrica? Qual é a vara que eu uso para medir a mim mesmo? Como que eu sei se eu amo mais as trevas ou se eu amo mais a luz? Como sempre, a Bíblia tem a resposta. O versículo 20 diz: todo aquele que faz o mal aborrece a luz. E veja bem, não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Então veja que o problema de amar as trevas não é errar, não é cometer pecados, não é ter falhas. Não, esse não é o problema de amar mais as trevas do que a luz. O problema está quando eu não aceito o meu erro ser confrontado. Quando eu rejeito o confronto do meu erro, é aí que eu estou declaradamente mostrando que eu amo mais as trevas do que a luz. Porque todos nós erramos, todos nós pecamos, né? A Bíblia diz claramente, em 1 João capítulo 3, diz claramente, né? Quem disser que não tem pecado está mentindo o Senhor, está tornando o Senhor mentiroso, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e por aí vai. Então, o problema não está aí. O problema não está em errar o alvo, o problema não está em cair ou cometer um pecado ou seja lá o que for que esteja relacionado à fraqueza humana. Não, não é este o problema, tá? O problema está no fato de eu proteger aquilo que é mal, aquilo que é ruim, porque eu não aceito que a luz confronte o meu erro, as minhas atitudes e o meu comportamento. Todo aquele que faz o mal aborrece a luz. Ok, até aí tudo bem. Todo mundo que faz o mal, de alguma forma, que peca, está aborrecendo a luz. Mas o divisor está no que vem seguinte, está no que vem a seguir. E não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, qual é o diferencial entre o que erra e está salvo e o que erra e está condenado? Já que todos erram. Onde é que está o problema? Deixa eu voltar aqui para o meu texto, peraí. Ok. Eu perdi o texto aqui, gente. Cadê o texto?
Ok, aqui está. Qual é o problema, então? Já que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, por que uns estão condenados ou estão indo rumo à condenação e outros estão indo rumo à salvação? Qual é a diferença? A diferença é exatamente o que eu faço, qual é a minha reação diante dessas minhas falhas, diante da minha incapacidade de acertar todas. O que é que eu faço quando a luz, quando a verdade me confronta? Então tem muita gente com um comportamento narcisista, que tem que estar certo sempre, tem que ter razão em tudo, e etc e tal. Ninguém tem nada com a minha vida, quem manda no meu nariz sou eu, sabe? Esse tipo de gente que nunca aceita que a luz, que a verdade o confronte ou a confronte. Esse é o tipo de gente que ama mais as trevas do que a luz. Tá? Porque no versículo 21 diz, mas quem pratica a verdade vem para a luz. Ok. A fim de que as suas obras sejam manifestas. Então a diferença entre o condenado e o salvo é que o salvo não tem medo de ter as suas obras manifestas. Quando eu digo manifestas, aliás, quando a Bíblia diz manifestas, ela não está dizendo tornadas públicas para todo mundo, não é isso. O manifesto aqui é a revelação do meu interior, é a revelação de quem eu sou. É eu ser confrontado pela verdade e ter a minha verdade revelada para mim mesmo, diante de Deus. Quando eu sou confrontado na oração, quando eu sou confrontado quando eu ouço uma mensagem, quando eu sou confrontado quando eu leio a Bíblia, quando eu sou confrontado quando eu sou exortado por alguém enviado por Deus. A minha reação diante desse confronto é o sinal de que ou eu amo mais a luz ou eu amo mais as trevas. Deu para entender que Deus não é injusto? Deus é muito justo e muito perfeito, sabendo ele que todos nós falhamos, que todos nós erramos. Então, ninguém nunca chegaria à salvação eterna se dependesse de não errar ou de não falhar. Aliás, se fosse possível nós não errarmos e não falharmos, nós nem precisaríamos de um Salvador. Essa é a verdade. Por que nós precisamos de um Salvador? Exatamente porque é impossível não errarmos. É impossível não falharmos. Mesmo sendo espirituais, mesmo amando a Jesus, mesmo nos esforçando ao máximo, mesmo orando, jejuando, lendo a palavra, fazendo tudo que é correto, ainda assim continua sendo impossível não errar. É por isso que precisamos de um Salvador. O segredo é o que acontece depois do erro. O segredo é o que acontece quando o meu erro é confrontado por Deus de alguma forma, não importa o método, mas quando tudo vem à luz, quando a luz me confronta, como é que eu reajo, como que eu me comporto. É aí que é definido se eu amo a luz ou se eu amo as trevas. Que Deus nos ajude a continuar amando sempre a luz. Deus abençoe a todos.